O Alesp, você de hoje recebe o deputado Sebastião Santos, do Republicanos. Ele que está no 4º mandato aqui na Alesp, mas antes de chegar aqui já tinha experiência no Legislativo como vereador em Mirassol e também São José do Rio Preto. E, na verdade, está voltando aqui agora no podcast Alesp Você, porque já participou, já contou um pouco aqui da trajetória política e agora vem para falar, para fazer essas avaliações dessa legislatura, né, deputado? Obrigada por voltar aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, Nani, agradeço a todos os amigos que nos assistem aqui e também nos ouvem aqui no podcast Alesp Você. Deputado, bom, o senhor é vice-presidente da Comissão de Turismo, né? Eu queria saber o que tem sido feito de discussão e quais são as deficiências ou quais são os desafios de turismo aqui no estado de São Paulo, né? Um estado tão rico nessa parte exatamente, que tem aí uma expectativa de crescer muito, né, esse ano. Com certeza, Nani. Olha, o turismo ele foi desmembrado da Comissão de Atividades Econômicas. E com isso, criou-se um foco todo especial, porque você tem as datas específicas do turismo, você tem os eventos específicos. A Festa do Peão é um evento específico, então você tem uma data e você tem um evento. Você tem as votações de requerimentos que muitas vezes vão ao governo federal ou vão a outras instâncias. Você tem a análise dos MITs, que são os municípios de interesse turístico, que agora são definidos pela comissão aqui de turismo da casa. E estar de vice ali foi muito importante porque nós começamos a trabalhar o turismo em 2013. Nós começamos lá bem atrás, quando o turismo ainda não existia uma pasta definida no estado de São Paulo. Nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos condição realmente, nós tínhamos apenas as 76 instâncias, aliás, as 67 instâncias, não, 67 instâncias, que foram definidas por lei dos deputados da casa, cada um definiu uma instância, um município que era ou termal, ou havia praia, ou havia algum item de turismo e fez que ela se tornasse instância. Então ela recebia uma fatia do ICMS que é renunciado pelo governo do estado de São Paulo e que passa a se reverter para o município novamente para fazer o quê? Infraestrutura no município para atender às demandas. Porque se eu sou uma instância, mas eu não tenho um atendimento, eu não tenho um receptivo, eu não tenho turismo. Então hoje é muito importante essa comissão porque ela vai avaliar muito de perto, ela vem avaliar o quê? Vem avaliar justamente se aquela instância ela tem os itens definidos nela pelo plano diretor de turismo, como também pelo contour da cidade. Porque o contour vai definir quais são as obras que vai ser realizada, para quem essa obra vai realmente estar sendo benefício. Para quem é da cidade ou para quem vem para a cidade visitar aquela cidade. Então nós temos que ter toda uma dinâmica e isso os deputados da casa passam a visitar os municípios, passam a visitar os vereadores nos municípios, passam a entender o contour do município e passam a ter o quê? Um posicionamento. Não, isso aqui vai haver um ranqueamento. Então esse ranqueamento ele vai definir que 3 instâncias vão subir, 3 vão descer, 3 MITs vão subir para a instância. Então esse jogo de primeira e segunda divisão, que pode até vir ter a terceira divisão, vai ficar muito legal, porque a pessoa que está nessa cidade, ela hoje tem uma lei definindo a regra, porque para você receber o recurso, você precisa fazer todo um planejamento, fazer um projeto, enviar isso para a Secretaria de Turismo e ali o DAD passa a ver quais são os projetos, o que pode e o que não pode, e com isso o município vai ter que ser sempre melhor. Então, na mudança de um prefeito para o outro, o camarada não pode falar, eu não quero fazer nada. Se eu não fizer nada, ele vai perder o recurso. E aí a população faz o quê? Vai para cima dele, né? Porque o turismo hoje emprega mais de 50% de todos os empregos do país e do mundo. Então é diferente. Eu não consigo colocar um robô, por enquanto, para ser
a máquina que vai retirar o lençol da cama, que vai colocar um lençol novo, que vai dobrar ali as toalhas, que vai colocar a fronha do travesseiro, que vai fazer a limpeza. Não tem isso ainda. Então são mão de obras necessárias para o turismo. E quando a pessoa vai trabalhar numa estrutura de turismo, ela começa a ter uma visão totalmente diferente. Por quê? Porque ela tem pessoas chegando de todas as partes do país e de fora do país. Então, nós temos pessoas que elas são as governantas, né, dos hotéis, que falam 2, 3 línguas. E que elas passam a criar uma dinâmica entre aquele ponto e passam a contar história para as pessoas que estão ali, porque ela quer que aquela pessoa retorne. Porque se não tiver a clientela do turismo, aquele hotel vai fechar as portas. Aquele restaurante, aquela barraca, toda a questão dos souvenirs, né? Então tudo isso ele se forma numa engrenagem, e a engrenagem ela passa a fazer com que o município se torne cada vez melhor, não só com seus atrativos, que talvez sejam atrativos naturais, como cachoeiras, como lagos artificiais ou naturais, as praias, mas você tem também as festas. Nós estamos nesse momento, em Mirassol, nós estamos tendo uma festa de 1 mês. Então nós temos uma festa que as pessoas têm 1 mês para ir para a praça e curtir lá um evento específico da cidade. Então esse evento acaba o quê? Trazendo pessoas da região inteira. Então o turismo de Mirassol passa a ser regional. E com isso faz o quê? Faz com que as pessoas que são voluntárias venham para as barracas para poder estar ali atendendo as pessoas que chegam para comer um pastel, para comer uma coxinha, uma cocada, comer um doce e tal. Então elas vão estar ali. Muitas vezes esse recurso vai para uma entidade beneficente do município, mas outras vezes não. Tem o parquinho ali, então o parquinho ele vem de fora, então já é um local que emprega as pessoas, tem um circo, então tem lá toda uma divulgação do circo. Então o turismo ele traz para dentro uma mão de obra que se especializa em turismo. Então essa mão de obra ela começa a conversar com as pessoas, ela começa a mostrar o que é aquele hotel, por que aquele hotel está ali, né? Então você começa a conhecer as pessoas pelo nome, e isso a gente tem muito na pesca, né? No turismo de pesca, que você contrata um pirangueiro com a sua lancha, com o seu barco, com a isca e tal, e você sai para o rio e ele começa a mostrar, né? Se eu for em Adolfo, eu vou querer pescar no Pau da Garça. Aí a pessoa fala, mas que lugar é esse? Então o piloteiro vai sair ali da marina e vai levá-lo até o meio do rio, onde tem um pau. Aí ele apoita lá naquele pau. Daqui a pouco, o que parece? Uma garça fica lá em cima. Então é um ponto turístico que as pessoas vão para pescar ali uma curvina, pescar um tucunaré, mas é um ponto que você passa a conhecer. Por quê? Porque aquela pessoa que é daquela região, aquele ribeirinho, conhece todos os pontos. É tanto que à noite, quando você está no rio, você não liga farol, você não tem o silibi. Por quê? A claridade faz com que pontos específicos se apresente e você consiga se deslocar pelo rio por aqueles pontos. Entende? Olha, tá vendo aquela luz lá no fundo? Aquilo ali é a cidade tal. Olha, aquela luz é a barragem tal. Então eles se deslocam justamente por esses pontos. E se você liga a lanterna ou o farol, o que acontece? Você se perde. Você não tem mais a natureza mostrando para você. Então, o turismo tem essa dinâmica de ensinar, de aprimorar muito e fazer as pessoas quererem ser melhor. Entende? A pessoa ela entrou para trabalhar apenas no hotel. Ótimo. Ela não vai ser só a pessoa que limpa o hotel. Já ela começa a conhecer, ela começa a desejar bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, volte sempre. Ela começa a mudar a cultura dela, a educação dela. E ela começa a se envolver dentro daquele contexto.
Então, hoje termos a Comissão de Turismo na casa é um ganho para o Estado inteiro, é um ganho na geração de emprego, de renda, no ganho de toda a estrutura. Eu quero contratar um pacote para ir no Termas de Olímpia. Então, eu vou lá na CVC, pelo telefone, pelo WhatsApp, e o que eu quero? Eu quero participar no Resort A, B, C, eu quero ir no Vale dos Dinossauros, eu quero conhecer onde fica a festa da cultura. Então, tudo isso você passa a ter muitos entes envolvidos. Então, a comissão, com os deputados que vieram agora para dentro da comissão, vai ter um grande debate nessa casa, vai melhorar muito o posicionamento do Estado de São Paulo mediante os estados do nosso país, porque você fala, vamos pescar, o cara fala, vou para o Mato Grosso, eu quero ir para uma praia, vamos para Fernando de Noronha. Então, não, você vai ter uma dinâmica do Estado de São Paulo, e isso a gente agradece à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pelo brilhante papel que tem feito, de mostrar cada município que é MIT, cada município que é instância, vir aqui trazer esse debate para que as pessoas conheçam realmente em loco que é momento de nós valorizarmos o Estado de São Paulo. Tem muita coisa. O turismo do Estado de São Paulo ele é muito grande. Você tem o turismo náutico, você tem o turismo das cachoeiras, você tem um turismo da pesca, você tem um turismo de hospital. A pessoa fala, vou no hospital, estou doente. Que turismo é esse? O turismo é o que envolve todo aquele hospital. Nós temos aí lugares como o Jaú, tem um hospital grande lá que trabalha com vários pontos de saúde. Então, as pessoas começam a conversar. As pessoas começam a contar os casos da sua vida. A pessoa foi curada de câncer, aí ela está levando alguém ou ajudando o hospital com alguma coisa, e aí você começa a ter todo um envolto. Desde a pessoa que está lá fora do hospital vendendo um salgado, que tem que saber o que ela vai colocar ali para vender, o que as pessoas podem comer no hospital, a questão da vestimenta, a questão da limpeza do local, realmente do cuidado daquele local. Então, eu acredito que a Comissão de Turismo do Estado de São Paulo vai ajudar muito no crescimento da geração de emprego e renda, e com certeza isso vai deixar aí para os próximos anos que virão um grande legado aqui do Estado de São Paulo. Bom, então até pelo que eu estou entendendo por essa fala do senhor, a gente tem aí, isso na verdade já é sabido, né? O Estado de São Paulo é muito grande, tem muitas belezas naturais, tem muitos lugares, o povo aqui é muito acolhedor. Então o maior desafio hoje em dia do turismo é de fato, não digo o reconhecimento, porque já é muito reconhecido, mas talvez esse estímulo financeiro ao turismo, é esse o maior desafio aqui no Estado de São Paulo? O governo ele dá um aporte justamente para você criar os pontos. Em Barretos, o primeiro recurso que nós enviamos para Barretos, que a votação foi uma lei de nossa autoria, que fez que o município se tornasse município de interesse turístico, aquele local precisava de pontos. E um dos pontos específicos era o quê? Contar a história da família Barreto, que foi quem doou o centro da cidade, que doou toda a estrutura ali para que a cidade de Barretos viesse crescer. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos um banco de praça com a família sentada e com espaço no banco. E colocamos o casal também em pé e colocamos uma placa do lado. Conheça a família Barretos. Você está sentado ou você está ao lado da família que doou essa área para que começasse a cidade de Barretos. Então, as pessoas vêm, lê a placa, vou tirar uma foto com a família. Então aí tira a foto e essa foto vai para o celular. O celular, ela já marca alguém. E o que acontece? Turismo de contemplação. Entende? Turismo de contemplação. Eu fiz uma foto do sol numa das cidades que eu passei agora há pouco tempo, ela já estava em 12 mil visualizações. Nossa.
porque foi uma foto bem diferente. Uhum. Foi uma foto que o sol não estava aquele redondinho, não. Ele estava todo cruzado, uma coisa assim, e ele brilhava. Então a nuvem fez uma foto muito bonita, uma foto única. Já estava quase 12 mil visualizações. Agora, você vai com a sua família, vamos supor, vai ter a festa do peão, nós vamos ter mais de 1,5 milhão de pessoas na cidade. Imagina 1,5 milhão de pessoas, se tiver divulgação para isso, e dar um chego com a sua família lá no centro da cidade de Barretos, na praça, onde ela vai tirar uma foto e ela marca lá as pessoas da família, os amigos da cidade. Olha quanto isso vai se divulgar. Serão milhões de cliques, serão milhões de pessoas recebendo um ponto único na cidade, mas que conta toda uma história da cidade, da criação da cidade de Barretos. Então, quando a gente fala de investimento, eu faço investimento no turismo. Para que eu venha sair daqui de São Paulo e pescar no Mato Grosso, no mínimo vou ter que contratar a locomoção, tá? Vou ter que contratar um pirangueiro com barco, vou ter que contratar um hotel, uma pousada, vai haver toda uma dinâmica, eu vou comprar equipamentos de pesca. Esse determinado lugar é diferente desse outro. Eu vou pescar no mar, é uma traia, vou pescar no rio, é outra traia, eu vou pescar na corredeira, é outra traia. Então tudo isso tem uma dinâmica. Então o recurso, na verdade, ele vem quando você mostra o produto que você tem. Você tem um produto, vai comprar o produto, você vai gastar, vai gerar imposto, vai gerar economia para aquele lugar. Bom, o senhor também faz parte de outras comissões, né? Como eu comentei aqui, como o senhor também comentou, a Comissão de Atividades Econômicas. Então, queria saber também o que tem sido discutido lá, qual que tem sido aí a prioridade da comissão. Olha, atividades econômicas, ela define todas as atividades que estão no estado de São Paulo. Então, nós vamos discutir agricultura? Ótimo. Então, está dentro das atividades econômicas. Vamos discutir ali a questão da cultura, está ali. Vamos discutir planejamento de Estado, está ali. Vamos discutir a questão das universidades, das escolas, está ali. Então, atividades econômicas, ela está englobando muitas ações dentro do Estado de São Paulo e que faz não só o debate, mas traz também muitos projetos de lei a ser discutido. E projetos, você sabe que os 94 deputados aqui, eles, para fazer projetos, são a assessoria, ela busca ideias, ela vai buscar em outros estados, vai buscar outros locais e traz tudo para dentro da casa para ver uma discussão. Sabemos que são muitos projetos, mas quando você tem uma atividade definida, você define a lei. Uma das leis que a gente teve aqui uma definição na Comissão de Atividades Econômicas foi a questão do amianto. Amianto proibido mundialmente e que o Estado de São Paulo não tinha uma lei específica que regulamentava a questão do amianto. Eu não posso usar, mas eu tenho uma caixa d'água de amianto. Então eu estou me contaminando. Então nós definimos por lei que o Estado de São Paulo deveria ter um regramento e esse regramento proibia também o amianto, o uso de amianto, a telha de amianto, a caixa de amianto, outros produtos que venham a ter o amianto. Então, a Comissão de Atividades Econômicas define a telefonia. Quem não reclama, você sai com o carro, você nem chegou ali na esquina, você já não tem mais a sua rede. Você fez um contrato, você tem um contrato com uma operadora que diz para você que você vai receber o 4G, que quase nunca você recebe. Você passa aqui na Paulista, tem 5G, o celular está na Avenida Paulista e não funciona o 5G. Então, aqui na Lesp até, né, deputado? Eu tenho esse problema aqui na Lesp. Aqui não funciona, não sei. Em vários lugares. Eu acho que é para um não ficar conversando muito com o outro, para trabalhar mais. Mas a telefonia. Então você tem que
trazer as pessoas responsáveis pela telefonia, que é uma das atividades essenciais hoje no mundo. Ó, vamos conversar, olha, está tendo aqui um vago muito grande. Eu não sei se você sabe, a telefonia no nosso estado ela é preocupante. 40% do estado de São Paulo não tem telefone. Nossa, esse dado eu não sabia, não. Então, é algo que nós precisamos debater muito, porque é igual à água. Estamos falando em privatizar a questão da Sabesp. Ótimo. Quem ganhar a Sabesp vai ficar com o município pequeno para quê? Para ter prejuízo? Não. Vai ter que haver, dentro do escopo dessa discussão que nós vamos fazer aqui pelas atividades econômicas, que é o saneamento básico, nós vamos ter que colocar alguns critérios nessa lei que virá do governo, que será redigida pela casa, será emendada e será feito muitas adaptações para atender os municípios pequenos. Porque senão eu ganhei a concessão da Sabesp por 30 anos, beleza, só quero o município de São Paulo. Como ficam os outros? Como fica a Grande São Paulo, como fica Campinas, como fica Jundiaí, como fica os municípios? Como vai ficar Borá, que tem 1.000 habitantes? Então, é muito importante que você, dentro das atividades econômicas, você venha discutir esses fatos. Esses 40% de pessoas que não estão recebendo o sinal da internet, elas estão sendo lesadas. Entende? Então, você faz toda uma análise, traz as pessoas, ouve ela, mas você define regras que vão ser executadas por aquelas pessoas. Aquelas operadoras terão critérios. E se não cumprir os critérios, aí vai para outra comissão, Direito do Consumidor, que também faz um belo trabalho aqui na casa. Mas são muitas. Nós temos a participação também na Ciência e Tecnologia. Essa mesma que eu já ia seguir para perguntar para o senhor. Ciência e Tecnologia. Poxa, todas as universidades, tanto públicas como privadas, estão definidas dentro da comissão. Então você traz o reitor, você traz professor, você traz aluno, você traz as bancas que se formam ali para debater assuntos. Por quê? Você tem um estudo em andamento, mas faltou recursos. Como que nós vamos chegar no governo e dizer, governador, estamos precisando de mais recursos porque essa pesquisa ela é importantíssima, ela debate esse fato, que nem um dos itens foi a pandemia. A vacina, vamos produzir a vacina aqui, vai ser no Butantan, vai ser aqui, vai ser ali. Então, você tem que ter uma discussão que venha para a pauta e que saia com definições. Aí a Ciência e Tecnologia faz o seu trabalho, que une todas as questões de estudo, de intercâmbio, mas também dos equipamentos tecnológicos a serem implantados nas cidades, no estado. Nós estamos vendo aí a questão do monitoramento, monitoramento das cidades. Esse monitoramento, ele precisa ter critérios. Eu vou colocar o quê? Então vou estar agora com câmeras monitorando tudo. Não, nós temos que ter critérios. E esses critérios vêm através de regramento, através de leis, através de ouvir as pessoas realmente específicas. E aí você vem para a Ciência e Tecnologia, você vem para outros. E aí uma outra comissão também é o meio ambiente. Meio ambiente, que é o que se fala muito hoje, ele define critérios para tudo. Eu quero ampliar minha cidade. Eu quero buscar a água do rio. Eu quero fazer com que haja aqui um local específico onde eu leve as pessoas para conhecer a natureza. Um parque. Então tudo isso vem para dentro da Comissão de Meio Ambiente. Eu tenho uma cava marinha. Essa cava marinha ela é muito importante para uma espécie. Então, tudo isso acaba se discutindo muito e essa discussão ela passa a ser toda
fazerem um envolvimento com todo o Estado, e o Estado de São Paulo muitas vezes se torna referencial para todos os estados, né? Quando nós definimos aqui as instâncias turísticas, os municípios de interesse turístico, nós fizemos uma lei que foi copiada em muitos estados. Então, as comissões são importantíssimas nessa casa. As discussões acontecem, que nem amanhã, nós temos comissão, nós temos debate, né? Hoje tivemos aí a Comissão da Saúde com o secretário de Estado falando de saúde. Nós estamos vendo as Santas Casas reclamarem, olha, nós vamos ter que diminuir o atendimento porque nós não estamos tendo recurso, o governo federal diminuiu o valor implementado, as emendas que os deputados enviavam já não estão sendo enviadas em tempo rápido para podermos atender. Então, você tem muitas coisas, e aí você imagina, a comissão hoje trouxe o secretário de Estado e Saúde aqui para dentro da casa, para ele explicar qual é o pensamento dele para solucionar um problema, mas qual é o posicionamento dele para o futuro do Estado de São Paulo. Porque as pessoas, elas adoecem, as pessoas estão ficando mais idosas, precisam de especialistas, e aí como fica? Vai ser atendido pela Santa Casa, vai ser atendido por um hospital estadual, vai ser atendido por um hospital federal. Como é que vai ser dado aquilo que é de direito pela Constituição, pela Carta Magna, à população que paga os seus impostos? Até recentemente recebemos também a ministra da Saúde, então não é nem só a nível estadual também, né? Mas é como tem essa discussão sempre, essa questão tripartite, né? Parte do Estado, parte da União, parte dos municípios, também estão as comissões permanentes trazendo representantes do governo federal aqui para a Lesp, né? Para fazer essas discussões também e apresentar tudo isso. Porque as três esferas, elas se unem, né? O cuidado é com a mesma pessoa. É a pessoa que está no município. Isso. Então, o que vai ser a fatia do Estado, o que vai ser a fatia do governo federal, né? E o que sobra para o município? Porque não adianta eu ter só um hospital e não ter como custear ele. Não vai chegar a lugar nenhum. Nós sabemos de hospitais hoje, como exemplo, Bauru, nós temos a ala inteirinha de um hospital que está vazio. Mas, poxa, tem tanta gente na fila e tem uma ala inteirinha. Porque não tem o quê? Recursos. Então não adianta colocar os equipamentos que não vai ser utilizado, que não tem mão de obra, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem quem vai fazer a limpeza, não tem eletricista, não tem as pessoas que vão cuidar daquele local. Então a discussão, o debate é salutar, o debate é muito importante, porque aí você consegue ver, com esse cobertor do orçamento, que você puxa, o pé fica de fora ou a cabeça fica de fora. Então, você tem que definir. Bom, esse ano aqui nós vamos priorizar isso. Né? Nós tivemos um governo que priorizou mandar equipamentos para os municípios. Todos os municípios estavam praticamente sucateados, todos os equipamentos. Então, mandou-se muito equipamento. Com esse equipamento, o que aconteceu? Você tem condição de fazer uma obra numa via, você tem condição de transportar melhor uma pessoa que precisa fazer um exame, um tratamento em outro local, vai fazer uma hemodiálise, vai fazer um tratamento de câncer, você tem um equipamento de segurança melhor, né? Se você passar pelas rodovias do nosso estado, você vai ver que todas as bases da polícia rodoviária tem uma Duster lá. Aquilo foi um projeto que foi votado nessa casa e que passou pelas comissões e que todas as comissões definiram que era bom, e aí definiu-se que comprasse o lote de todos os equipamentos, e esse lote foi distribuído para a polícia rodoviária. Então é um equipamento que está lá novo para atender a população, para trazer mais segurança. Até aproveitando essa questão que o senhor trouxe, tanto em relação ao turismo, da questão de financiamento, enfim, de ter essa ajuda também do Estado, hoje o país discute a questão da reforma tributária. Como que o senhor vê o que está hoje em dia sendo discutido e se acha que pode ter algum prejuízo aqui para o Estado de São Paulo? Olha, eu acho que nós estamos no momento de definir claramente o que é o imposto que eu pago, e que vai, a maior fatia do que eu pago vai para o governo federal. Né? E então, esse recurso chegou no governo federal, ele vai atender o quê? Vai atender aonde? Vai atender aonde? Então eu preciso saber.
tendo um imposto definido a nível federal, o que é do governo federal, o que é estadual, o que é municipal, e se é um imposto único, como é o sonho, né, do brasileiro, é ter um imposto único. Que o meu imposto se torne único e que a maior fatia dele venha para onde? Venha para os municípios, né? A maior fatia fique nos municípios, porque é injusto que nós venhamos ter o Estado de São Paulo sendo um arrecadador, tendo as empresas aqui, arrecada o IR ou o imposto industrial, e esse imposto chega lá em Brasília e vai fazer com que 16 estados da federação sejam beneficiados com o recurso que foi daqui do estado de São Paulo. Agora, nós precisamos ter uma política clara de regiões. A Bahia tem que cuidar dos baianos. Os impostos dela tem que manter a Bahia no seu todo. O Piauí, que é o menor, o estado com o menor IDH do país. Entende? Poxa, até quando nós vamos ter o recurso do estado de São Paulo beneficiando? Não que a gente não queira que eles tenham uma vida melhor, mas eu acho que eles têm que ter uma vida melhor com o trabalho deles, com as ideias deles, com o projeto deles. Então, quando se discutir, vamos supor, um imposto único, o que vai acontecer? Eles vão ter que correr atrás. Vão ter que correr atrás. São Paulo vai ter que correr atrás. Minas vai correr atrás. Santa Catarina, Paraná, todos os estados vão ter que... só vai vir isso aqui para mim, então o que eu vou fazer? E nós temos que ter um critério muito, muito bem definido, e isso eu acredito que o Senado e a Câmara dos Deputados vai trabalhar muito em cima disso, que é o quê? Eu não posso deixar um estado sem nada, porque se eu deixar sem nada, ele vai ter uma saída da sua população para um outro estado que está melhor. Isso já acontece na saúde. Então a saúde, nós temos no estado de São Paulo, infelizmente, pessoas do país inteiro. Nós temos pessoas de Roraima vindo sendo atendido aqui em São Paulo. Poxa, mas o governo de Roraima pagou uma passagem de avião para o camarada sair de lá e vir ser atendido aqui. Só que ele não contribuiu em nada com os impostos daqui de São Paulo. E vai levar os impostos de São Paulo. Entende? Então, aí o SUS, que já está defasado muito, não dá para nada, vai ficar pior ainda. Vai ficar bem pior. Então nós precisamos discutir, ficar muito atento. A população precisa ficar muito atenta. Essa discussão dos impostos não é qualquer coisa, não. É a mudança de critérios e que vai influenciar ou prejudicar a nossa vida. Vai ser bom? Ótimo, todo mundo ganha. E se não vai ser bom? Pois é. Bom, agora até seguindo, deputado, para a questão das frentes parlamentares, né? O senhor é coordenador de duas aqui, frentes parlamentares nessa legislatura. Eu vou abordar uma aí de cada vez. Então, primeiro, em relação a do apoio ao desenvolvimento tecnológico, implantação de cidades inteligentes e expansão de projetos de energia renovável e sustentável aqui no estado de São Paulo. Inclusive é interessante, porque esse tema aí acaba juntando várias comissões das quais o senhor faz parte, né? Exato. Mas como é que foi, então, a criação dessa frente? Qual que é o objetivo dela? Olha, nós temos visto, né, o mundo discutir as cidades inteligentes, as Smart Cities. Essas cidades, elas vieram para mudar a vida das pessoas num todo. Né? O celular, nós tínhamos um computador que, para você levar ele para algum lugar, era uma guerra. Eu cheguei a trabalhar com máquinas que você pegava em dois. Você pegava uma CPU, pegava um de um lado, outra do outro para transportar. Hoje nós temos tudo isso na nossa mão. Agora, quantos aplicativos eu tenho no meu celular? Um monte. Esses aplicativos melhoram o quê? Melhoram a nossa vida. Só que, por outro lado, nós precisamos levar o conhecimento. Nós temos cidades no estado de São Paulo que, por causa de uma hidroelétrica, que veio beneficiar, tá? Veio beneficiar a população.
veio trazer energia. Só que ela cortou a cidade no meio. Então, esse corte afastou 30 quilômetros do centro da cidade para o distrito. E aí, como fazer? Eu só tenho dinheiro agora para investir na cidade aqui no centro. Mas eu tenho o distrito para poder cuidar. Como eu faço? Aí entra um planejamento. Eu vou colocar a lâmpada de LED lá no distrito para melhorar a segurança. Eu vou colocar monitoramento, vou colocar câmeras nos quarteirões. Eu vou colocar Wi-Fi para as pessoas terem internet. Porque se eu tiver Wi-Fi, automaticamente eu tenho muita rapidez em quê? Em falar com o centro da cidade. Eu vou deslocar uma ambulância do centro da cidade para lá. Eu vou deslocar uma viatura, entende? Vou deslocar uma viatura rural, porque a área é rural. Então, você precisa planejar. E as cidades inteligentes hoje, elas estão dentro dos critérios das ODS, os 17 itens que foi discutido para que se defina uma melhor condição de vida até 2030. E aí você tem todo um critério dentro das ODS. ODS que vai dizer que eu tenho que melhorar o meio ambiente. E aí nós estamos vendo que os lixões que a gente via nos municípios já estão se tornando agora uma transformação numa pirólise. Então, numa queima, né, que essa queima me dá energia. E essa energia eu vou fazer o quê? Vou melhorar a condição de energia no estado de São Paulo, no município, e não vou ter mais o lixo, não vou ter o aterro sanitário. Agora, como que se define isso? Se define com regras claras, com um plano diretor, né, de saneamento, que é necessário. Você tem que saber o que é o seu saneamento, porque o saneamento básico não é só água, não é só esgoto. Está lá o lixo junto também, está o lixo da construção civil, entende? Está toda uma organização. Nós estamos montando agora um aplicativo que ele vai definir os catadores da cidade. Como que vai ser? No modelo da Uber, entende? Eu vou estar aqui nesse momento, eu vou estar retirando o lixo da minha casa e vou colocar a minha lixeira na rua. Então, um aplicativo do município, pelo saneamento básico, vai estar no seu celular. Então o que você vai fazer? Bom, eu aperto lá um botão onde vai ter um número da minha casa, eu aperto e ele vai dar um alerta. Esse alerta vai alertar todos os catadores naquela região, no meu bairro. Aí o catador, eu coloco, em 5 minutos o catador está lá, já tirou esse produto reciclável da minha lixeira e já levou para um ecoponto. Que quando ele chegar no ecoponto, ele já tem no seu próprio celular quantos quilos de lixo reciclável e o que ele pegou naquela lixeira que está entrando no ecoponto. Então, todo dia você vai ter como vender esse lixo. Porque todo dia você não vai precisar fazer aquele armazenamento enorme. Não. Eu consegui 1 tonelada. Eu tenho 1 tonelada de latinhas. Ótimo. Então, quem pode buscar? Tem uma caminhonete que pode ir lá buscar. Então, naquele dia mesmo, 1 tonelada de latinha já foi retirada da casa, já foi para o ecoponto, do ecoponto já foi destinado para uma venda, e essa venda já vai ser destinado para uma empresa que faça o reverso. Vamos supor, eu não posso falar nomes aqui, mas uma empresa de refrigerante que usa latinha, ou que uma latinha de cerveja, que seja. Então, essa empresa, ela tem que, por lei, fazer parte dela voltar para ela. Então, eu conheço, que nem o PVC, né, o PET. Eu conheço uma empresa no Rio de Janeiro que ela pega todo o PET reciclado por uma empresa, uma cooperativa aqui no estado de São Paulo, e ela leva para o Rio de Janeiro e essa empresa faz todo o tratamento e volta as garrafinhas novamente para ser envasado. Tudo de reciclável. E essa empresa paga o valor maior do que se eu fosse juntar um pouco de lixo reciclável e vendesse ali para qualquer pessoa. Entende?
Então, você faz toda uma logística, uma dinâmica, e o lixo que as pessoas falam que muitas vezes não serve para nada se torna gerador de emprego, de renda, cuida do meio ambiente, cuida da vida das pessoas. Então, esse aplicativo que nós estamos montando com uma associação, nós estamos, na verdade, brincando, mas é algo que vai ajudar e muito a ter rapidez na questão do deslocamento do lixo. Então, se você não tem mais a latinha na sua casa, você não tem o orgânico, porque você vai separar o orgânico vai lá para o aterro para se tornar ou queima, que você pode pegar, transformar em metano, e o metano é um gás que você gasifica ele e ele se torna ou energia, ou você torna-se ele como um gás que vai ser utilizado nas casas, nas empresas, no forno, né, de caldeira. Então, você tem como canalizar isso. Agora, se nós tivermos isso bem modulado, as pessoas começam, elas mesmas, a fazer isso. Entende? A questão de gasificar o esgoto. Está lá um tratamento, uma estação de tratamento de esgoto. Tem muito metano ali. Quando você gasifica esse metano, você queima ele, você não deixa ele para a atmosfera e você gera energia. E gera mais energia do que se fosse placas fotovoltaicas. Então, você tem um ganho. Da onde você não tinha nada, você tratava apenas o esgoto e jogava ele lá tratado no rio, né? Você passa a ter agora, antes desse lixo que saiu das nossas casas, porque nós pagamos o quê? As pessoas elas não têm conhecimento, mas quando eu pago a taxa de esgoto, aí o cara fala, poxa, eu estou pagando tanto de água, mas eu estou pagando 100% do esgoto tratado. Exato, porque o 100% é o que eu gerei. Para poder limpar o meu vaso sanitário, eu preciso pagar para alguém pegar aquele resíduo, transportar até um determinado lugar para se fazer o tratamento. Então, isso tem um custo. Já imaginou se eu não pago o esgoto para retirar da minha casa, como ficaria a minha casa? Ficaria insuportável. Então, quando a gente cuida do meio ambiente, e aí entra essa questão do sustentável, né? Eu preciso ter uma cidade sustentável, eu preciso ter uma cidade renovável, eu preciso ter uma cidade humana. Então, eu preciso fazer todo um planejamento e executar. Só que no tempo é para ontem. As pessoas vão em Dubai, e a gente tem muitas matérias de Dubai, onde os árabes fizeram lá a cidade no meio do mar. Colocaram areia, fizeram a cidade, mas colocaram tudo que era o quê? Dentro do critério de uma cidade inteligente. Então hoje eles falam de ter um táxi através de um VTOL, de transportar uma pessoa num táxi, onde ela vai pegar o celular dela, vai jogar no aplicativo, vai descer lá um equipamento que voa através de baterias elétricas e que ela vai dizer, eu quero ir de tal ponto a tal ponto, e ela vai se deslocar isso sozinha, sem ter um piloto para operar, um computador operando. Então, para isso ser colocado, vamos supor, Avenida Paulista para o aeroporto de Guarulhos, que a gente leva daqui até lá 1 hora, 1 hora e meia. Já imaginou? Você ter um ponto com um VTOL daqui até ali, em 15 minutos você está no aeroporto? Isso ia resolver muito problema, inclusive, de trânsito, né, da mobilidade urbana, no final das contas. Isso já está sendo testado. O Rio de Janeiro mesmo está testando esse tipo de equipamento com helicóptero, mas já pensando quais seriam o itinerário. Saindo daqui, quantas pessoas eu tenho para chegar aqui? Entende? Então isso tudo já está sendo
isso tudo é um futuro muito próximo. Hoje mesmo eu recebi um material de um carro onde a dona do carro estava estacionando o carro, só que ela estava fora do carro. Então ela andando e o carro andando do lado dela para estacionar. Entendeu? Ela saiu do carro, havia uma fila de carros, então ela saiu do carro e o carro está andando e ela andando pela calçada e o carro seguindo ela para achar um lugar para estacionar. Agora, no futuro, será que vai precisar desse estacionamento? Será que esse carro não poderá voltar para a sua casa sozinho e quando você aperta um controle, ele vem, te busca e te leva? Então, imagina, quanto vai mudar a vida das pessoas, quanto vai melhorar. Hoje nós já temos aqui em São Paulo o carro que você pode alugar sozinho lá no shopping. Você vai lá, você coloca o número do seu cartão, passa, paga a viagem, ele vai te dar qual é o valor da viagem, você clica, a hora que entrou na conta dessa empresa, automaticamente a porta do carro se abre, você entra e o carro já tem no GPS que você vai sair daqui e vai chegar aqui. E isso está nos shoppings do estado de São Paulo. Mas futuramente, esse carro, a pessoa não vai pilotar ele. Ela vai entrar apenas no banco ali do passageiro e o carro vai deslocar ela sozinho. Mas para isso eu preciso o quê? Eu preciso da rodovia, com toda uma sinalização, com equipamentos que vai me dar condição de eu chegar até aquele local, né, os sensores. Hoje lá fora tem país que tem sensores para ônibus que vai sozinho. Se não me engano foi o Japão que me mandou um vídeo onde mostrava que havia um ônibus que atendia, se não me engano, 6 a 8 pessoas e que eu posso chamar ele no meu bairro. Entende? Eu chamo, ele se desloca sozinho, sem nenhum motorista, sem um piloto, e ele vem até onde eu estou, para onde eu chamei ele, entra todas as pessoas, senta, coloca o cinto e ele sai e te leva no lugar que você colocou no aplicativo. Então isso é futuro. Agora, imagine como que vai ser isso nas cidades pequenas. As cidades maiores vão ter que pensar mais, as menores vão pensar menos. Era isso que eu ia até perguntar. Tem alguma cidade aqui no estado, algum lugar, assim, alguma região que tem já condições um pouco mais favoráveis para chegar um pouco mais perto desse cenário? Porque eu sei que a gente está falando a longo prazo, mas que tenha mais condições de ter essas características de uma cidade inteligente? Eu acho que a questão de logística para o transporte urbano, eu acho que quem está mais próximo de fazer realmente um avanço muito rápido é o ABC. Porque são cidades uma vizinha da outra. Bom, eu quero sair de Ribeirão Pires e ir para Mauá. Entende? Eu quero ir para Guapituba, eu quero ir para São Bernardo, eu quero ir para Diadema. Então tá tudo ali. Então você tem já os corredores de ônibus que pode ser utilizado por esse equipamento. Né? Esse equipamento que vai te levar de ponto a ponto. Eu discuto muito nos municípios que os municípios vão crescendo tudo desordenado, né? Eu quero fazer um bairro, mas eu faço lá no meio do nada. Só que no meio do nada, eu vou querer me deslocar para o centro. Como eu vou fazer isso? Então, se as cidades começarem a se organizar entre si, fazer um raio que possa pegar do centro, eu vou ter 20 quilômetros de extensão. Então, esses 20 quilômetros eu vou crescer no raio. Eu pego do centro da cidade, vejo onde é a Zona Norte, a Zona Sul, a Zona Leste e a Zona Oeste. Monto critérios de deslocamento. Monto aí um terminal no centro e monto outro lá no bairro. E lá no bairro eu coloco um outro equipamento, que não seja um equipamento rápido, para que ele venha deslocar as pessoas para as casas. Isso com rapidez, isso com segurança. A pessoa tendo um aplicativo na mão, ela vai saber que hora que aquele ônibus está chegando na porta da casa dela. Então ela pode... A filha, olha, está 2 quarteirões, sai ali no portão. Entende? Então, é tudo pensado. Né? E nós temos a questão da dinâmica da saúde. Hoje,
vamos fazer uma operação por vídeo. Hoje é uma real. Sim. Isso ajudou. A pessoa muitas vezes tinha um problema de vesícula, tinha pedra na vesícula, ela ficava em desespero, porque vai cortar a barriga inteira para tirar a vesícula. Hoje faz 3 pontinhos, não é? 3 buraquinhos. Já resolve. Né? E em 1 hora ela já retirou a vesícula sem problema nenhum, sem problema de contaminação nenhuma, não abriu. No outro dia ela está em casa. Né? Agora, tudo isso precisa ser bem discutido, porque as máquinas vieram para ajudar o ser humano, não vieram para tomar lugar do ser humano. Né? E hoje nós estamos vendo que nós temos aí vídeos até de caminhões, né? Uma das empresas, que a Vale, em Minas Gerais, ela hoje faz os diques, né? Os locais específicos, tudo sem ninguém lá. O garoto, o TI, está na casa dele, em qualquer lugar do mundo, e ele opera por monitoramento e apenas por internet via satélite. Então, imagina, o ser humano precisa muitas vezes descansar, precisa ir no banheiro, precisa almoçar, o robô não precisa nada disso. Então, ele faz aquele trabalho 24 horas, sem erro, e faz com muito mais rapidez, com menor queima de combustível, porque lá já os equipamentos já não tem mais nem combustível, é só tudo elétrico. Mas você tem que carregar, é elétrico, mas tem que carregar, né? Então tem que parar o equipamento. Parou o equipamento, você tem que colocar o outro no lugar. Então você tem que ter o ser humano ainda para poder ir lá e levar esse equipamento até o local. Mas quando a gente fala de cidades inteligentes, é muito importante para essa pessoa que nos ouve, nos assiste, que ela possa começar a pensar nisso. Porque vai ter muita coisa que vai melhorar a vida das pessoas. Já existe, né? Hoje muitas situações. Eu posso falar de Barretos. Barretos nós temos o Hospital de Amor, que tem um equipamento lá que ele hoje opera, retira um tumor com 100% de acerto. O que é isso? Essa pessoa, que nem eu tenho uma pessoa que está sendo agora assistida, está fazendo um tratamento, chegou há pouco menos de um mês lá em Barretos, e a gente está atendendo essa pessoa, e ela tem sido uma pessoa muito próxima, porque ela é aqui do ABC, é uma pessoa que a gente já conhecia, que conseguiu fazer o tratamento lá em Barretos. Ela foi para retirar o estômago. Então o laudo aqui em São Paulo é que ela retirasse o estômago inteiro. Então ia unir a parte de cima do estômago com o intestino e ela continuaria a vida dela. Só que quando ela chegou e passou pelos equipamentos de Barretos, não. Eles conseguiram tirar apenas uma parte do estômago dela, e essa parte fez com que ela ficasse com quase 70% do estômago ainda. Mas se não houvesse essa pessoa que opera esse equipamento, que é de última geração, eu tenho certeza que essa pessoa, ela hoje estaria sem o estômago. Então, as máquinas, elas vêm ajudar a saúde para você viver mais, vêm ajudar você na segurança, vêm ajudar no planejamento do meio ambiente, no planejamento de todo um contexto. Mas as pessoas precisam aprender. E a maior dificuldade é hoje a mão de obra para você montar uma estrutura de smart cities, para você montar uma estrutura de cidades inteligentes. Porque hoje nós temos, nesse momento, mais de 17 mil vagas de TI e que você não acha mão de obra. A previsão, e isso o governo Tarcísio já está trabalhando, ele abriu um programa para 300 mil pessoas irem estudar TI, porque nós precisaremos dessas pessoas. É a profissão do futuro. E você vai ter TI, quem que vai estar operando? Os jovens. Os jovens estão voltando para a agricultura, estão voltando para a fazenda. Por quê? Porque ele vai operar sentado lá no banquinho
lá na casa da fazenda, ele vai operar o drone que vai buscar o produto que está sendo colhido. Nós já temos um drone que os canadenses estão fazendo, que ele já opera suportando 500 quilos. Então, eu vou colher jiló. Então tá bom. Aí a colhedeira vai lá, coloca nesse local, o drone vem, abraça, leva até o caminhão que está lá na sede da fazenda. Então você não tem um deslocamento dessa mão de obra, você não tem mais a perda. Entende? Você não tem a perda. Então, a previsão é que a agricultura ela se transforme hoje de 1 bilhão de pessoas que comem com o produto brasileiro, passar para 2 bilhões na mesma área plantada. Por quê? Porque a tecnologia vai estar ali. E aí a mão de obra do TI? Essa mão de obra precisa ser rapidamente produzida. E aí entra o quê? A escola do ensino médio fazendo lá um curso técnico que leve o garoto a aprender. Hoje, as pessoas que pilotam aviões para jogar pesticida, esse num futuro muito breve, esse camarada ele já não estará mais com o avião no ar. Por quê? Porque o drone ele vai fazer todo o rastreamento de onde estão as pragas, o que precisa ser jogado de pesticida, o que não precisa, e ele vai jogar em locais específicos. Então, aí você tem uma pessoa só para operar toda essa dinâmica e fazer com que o seu produto seja melhor, com menos pesticida e muito mais rápido chegando à sua mesa, né? Quem diria que hoje nós temos aí o ovo, né? Que chega rapidamente, uma galinha ou um frango, né? Como a gente chama, em 45 dias já está pronto para abate. Ele come o dia e a noite, mas no passado não era assim. Então, se não houvesse as máquinas, se não houvesse mão de obra especializada, nós não estaríamos tendo condição para muita gente poder ter seu alimento na sua mesa. Bom, agora o senhor também é coordenador da Frente em Defesa da Mobilidade Cicloviária. Queria também saber mais detalhes dessa frente, como é que surgiu e qual que é o objetivo das discussões desse grupo. Essa é uma questão que nós estamos discutindo muito. E o governador Tarcísio, ele já vem mostrando sinais muito bons, né, para o ciclista, a pessoa que usa a bicicleta, não importa como, né, porque a bicicleta é usada para provas de alto rendimento, para passeio, locomoção. Nós temos agora os ciclistas, né, que eu tenho até um aplicativo aqui que você ganha por usar a bicicleta, né? Eu vou andar tantos quilômetros por dia. Então você vai lá no aplicativo e o aplicativo vai dizer que realmente você andou e você vai ganhar recursos que vêm de uma outra empresa que precisa compensar. Então, a outra empresa precisa... Aí entra a iFood. Eu quero parabenizar até o pessoal da iFood que tem colaborado com vários programas e projetos, startups, ações de debates realmente, para que o ciclista seja beneficiado. Vamos supor, eu estou com a minha bicicleta. Eu quero ser o camarada que vou transportar alimentos aqui na Avenida Paulista. Então eu tenho o aplicativo, aí o iFood me chama, eu pego o produto e vou levar numa das vias ali ao redor. E vou com a bicicleta. Aí eu tenho a ciclovia no centro da via e que eu consigo me deslocar. Aí eu quero sair até a rua da Augusta, vai. Eu quero levar lá um lanche. Mas esse lanche foi feito aqui no Ibirapuera, né? Então, o iFood chama, uma pessoa com a bicicleta vem, pega, entra na ciclovia, vai até a Paulista e vai até onde vai entregar para a pessoa. Agora, esse entregador, muitas vezes, ele não vai só ganhar o transporte que ele fez. Não, ele baixa um aplicativo e aí entra, né, a questão dos hackathons, né? A Uber e a Banzer fez um hackathon violento aqui
pautado em várias ações aqui no município de São Paulo, e uma delas foi na segurança da mulher. Por quê? A mulher sai com a bicicleta e você sabe quando é que ela vai chegar, ou em casa ou em algum lugar? Não sabe. Então ela com o aplicativo, e esse aplicativo foi uma pessoa muito conhecida nossa que fez, porque a ideia foi nossa, tá? De que pudesse fazer uma rede de segurança com todos os usuários ali. Então, você tem o aplicativo, você baixa um alerta emitido se aquela mulher parar no meio do caminho. Ela parou, ficou 15 minutos lá. Por que ela está 15 minutos lá? Será que ela caiu da bicicleta, sofreu um acidente? Será que está sendo perseguida? Sofreu um assalto, levaram a bicicleta? O que aconteceu? Então, os próprios ciclistas que estão ali no entorno já têm um alerta, eles mesmos já se deslocam pelas ciclovias e vão ali e ver o que está acontecendo. E se for necessário, houve um acidente, já chama o socorro. Então, uma dinâmica que foi construída por um hackathon. É necessário. Essas discussões, elas são importantíssimas. Entende? E como que a gente vai fazer isso? Com apoio do governo. Então, o governo Tarcísio, ele já fez uma das concessões dele, aqui no estado de São Paulo, já vai fazer 26 quilômetros de ciclovias. O que significa isso? Significa que essas ciclovias, elas não vão ser apenas uma pintura de faixa. Não. Ela não vai ser só isso. Ela vai ter segurança, ela vai ter monitoramento, ela vai ter as câmeras, ela vai ter Wi-Fi, ela vai ter toda uma estrutura para o ciclista fazer esse transporte, né? Hoje, se não me engano, a maior que nós temos, ela fica no litoral, né? Na Praia Grande, acho que é 22 quilômetros. Mas você tem pessoas andando com a família ali numa bicicleta para 4 pessoas. Você tem a pessoa pedalando sozinha. Você tem a pessoa que está vendendo algo. Então você tem toda uma estrutura. Hoje é necessário. As pessoas, elas querem tudo na mão. Para ter tudo na mão, nós precisamos de investimento do governo estadual. Para ter esse investimento, nós precisamos ter a ideia. Então, a frente parlamentar, ela vem justamente o quê? Definir com as 15 regiões do estado de São Paulo, tá? O que é em cada região. E regionalizar. Eu não quero uma ciclovia com 300 quilômetros. Isso fica muito difícil. No futuro, quem sabe? Mas é muito difícil. Eu vou pedalar uma bike. Como que eu vou pedalar 300 quilômetros? Não posso nem pensar em colocar meu filho para fazer isso. Eu tenho que ser um atleta, né? Tem que ser um profissional. Então não tem como. Mas você interligando pontos aqui e ali, você acaba fechando todo um circuito, e esse circuito passa a beneficiar em muitas áreas os ciclistas que estão ali naquela região. Agora, deputado, de forma geral, quais são os projetos que o senhor já está trabalhando nesse início aí de 4º mandato que o senhor pretende apresentar nesses 4 anos? Olha, nós estamos trabalhando em muitas esferas. Nós temos muitas lacunas no estado de São Paulo. Tem muita lei. Sim. Muita lei, mas regulamentação dessas leis são poucas. Eu tenho várias leis aprovadas. Uma delas é o uso do drone no estado de São Paulo para uso da polícia ambiental, para fiscalização, para apoio nas praias, né? Tem uma pessoa que está pedindo socorro, está se afogando. Então você tem como levar o drone até próximo dela e soltar uma boia. Entende? Agora, esse drone está sendo visto por quem? Pelo socorrista que está ali, que vai entrar na água para arrastar essa pessoa para fora. Só que ela tem já rapidamente com o drone a operação inicial, que chega com aquela boia, solta em cima da pessoa, a pessoa se segura. Então aquele socorro, o sufoco que a pessoa está passando, chega o socorro rapidamente. Então ela se abraça na boia e ela não vai soltar aquela boia tão fácil. Enquanto isso, o socorrista coloca ou a prancha, ou se não o jet ski na água, ou a lancha, e vai com muito cuidado, com muita segurança, vai chegar nessa pessoa. Fica diferente do que era no passado, que o bombeiro muitas vezes entrava no rio para socorrer uma pessoa e acabava morrendo junto com a pessoa. Então, essa lei de nossa autoria,
ela deu uma amplitude numa discussão do Estado de São Paulo. Foi copiada por vários estados, mas que foi uma lacuna. Entende? Em um dos passeios meus pelos rios, eu encontrei um lugar que havia 3 animais mortos. E animais diferentes. Então a gente viu claramente que essa pessoa que foi lá, ela não foi para matar um animal, que é proibido, mas ela não foi apenas para matar um animal. Ela foi para dar um tiro naquele animal e deixar ele ali. Entende? Então as pessoas, que forma que a polícia pode fiscalizar esse tipo de coisa? Então hoje nós já temos o drone, o Carcará 2, que é usado pela Polícia Ambiental. Temos outros drones também, hoje muito mais com qualidade. Mas o Carcará, ele sobe 500 metros de altura, ele voa a 80 km por hora e ele faz um raio de 30 km. Então você tem 30 km de rastreamento por apenas 2 pessoas. Então, uma pessoa que vai pilotando a viatura e uma pessoa que vai operar. E todas essas imagens vêm para um ponto específico. Então, se o camarada ele está fazendo algo de errado, vamos supor que ele esteja pescando numa área irregular. Esse policial ambiental ele não vai abordar a pessoa lá. Porque pode ser que aquela pessoa esteja armada, pode ser que sobre algum problema lá. Não. Ele vai ver qual é, vai fazer toda a filmagem e vai filmar essa pessoa até ela sair fora. A hora que ela tiver sair fora, esse drone vai acompanhar. E num lugar seguro, aí ela já vai ser abordada. E quando ela for abordada, ela não pensa que ela fez uma irregularidade. Mas isso está todo registrado num ponto onde foi dado como uma ação específica. E numa ação específica, a minha imagem se torna parte da ação. E aí eu sou abordado, e se eu estava fazendo algo de errado, eu sou penalizado porque eu provei que eu estava fazendo coisa errada, no lugar errado, contra a lei. Então, se é uma pesca ilegal, aí já fica apreendido o barco, fica apreendido os petrechos, fica apreendido o carro, tudo. E essa pessoa ela vai responder civil e criminalmente. Tá? Então, ela vai ter aí uma dor de cabeça por praticar um ato irregular, um ato ilegal. Bom, agora a gente também está chegando aí nos 3 meses, né? Já passamos, na verdade, dos 3 meses dessa legislatura. Eu queria a sua avaliação sobre o que tem sido discutido, como é que tem sido esse diálogo nessa nova legislatura. Bom, o que eu mais vejo que foi hoje de avanço, e aí a gente quer parabenizar o nosso governador, Tarcísio de Freitas, que é do meu partido, do Republicanos, que trouxe um aumento realmente para os policiais, para toda a questão da segurança, mas trouxe um aumento que já não era feito por muitos anos. Então, hoje o policial ele tem um aumento real e isso vai ajudar muito a todo aparato da segurança pública a ter muito mais vontade de trabalhar, muito mais qualidade de vida, uma condição melhor de fazer a sua família ter uma melhor condição. Então, esse aumento de salário, eu acho que foi, nesses primeiros meses, foi a maior discussão que nós tivemos aqui nessa casa e que foi benéfica ao Estado de São Paulo inteiro. São mais de 200 mil policiais que se beneficiam e que trazem não só a quem está na ativa, mas também quem está aí afastado ou quem está também já aposentado. Então, são ações como essa que nós precisamos para o Estado de São Paulo. Nós precisamos que o Estado de São Paulo pense nos seus funcionários, mas que ele pense em se planejar. Precisamos de uma educação melhor, né? Para isso, precisamos valorizar os professores, nós precisamos dar condição do professor também se especializar. Né? O social nosso, ele é muito... se não for o terceiro setor, nós não conseguimos fazer o social. Então nós precisamos eliminar esse vago que nós temos. A Cracolândia, como nós vamos melhorar a Cracolândia? Nós temos que ver o que precisa se fazer na Cracolândia. É só ir lá... retirar aquelas pessoas que estão usando crack? Não.
Nós precisamos cuidar. Aquilo ali é uma doença que se instaurou naquela vida. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos tirar aquela pessoa daquele clima, a falta de segurança, a questão. Chegou o frio agora, nós já temos ouvido dizer que pessoas que estavam na rua vieram a ter a sua morte na madrugada. Uhum. E como que você vai fazer com uma pessoa que é usuária? Uhum. Então nós precisamos de uma política pública bem focada no social, que chegue lá, né, que venha atender de forma realmente a realizar uma ação efetiva e que mude a vida das pessoas. Primeiro aquelas que querem, mas depois também nós precisamos achar uma saída para as que não querem também, porque eu não posso deixar aquela pessoa morrer sem condição nenhuma. Bom, já até aproveitando esse gancho que o senhor falou do governo Tarcísio, né? A gente já tem mais de 6 meses também dessa nova gestão estadual, que também foi uma questão que a gente já conversou aqui, até acho que a Renata já deve ter abordado com o senhor quando o senhor veio na primeira vez, dessa quebra aí de hegemonia do PSDB. Então temos esses 6 meses de um novo momento da política paulista. Como que o senhor tem avaliado essa atuação da gestão Tarcísio até agora? Olha, o que nós temos avaliado é que a questão técnica que veio para dentro do governo, ela começa a ver que muita coisa que estava ainda, estava para fechar acordos. Uhum. E que ela não precisa ser usada mais. Né? Foi feita uma análise que o Rodoanel não poderia continuar parado. Uhum. Esse é um ponto. O Rodoanel não pode continuar parado. Mas por que ficou parado até agora? E os técnicos que hoje estão no governo Tarcísio decidiram rapidamente fazer um chamamento, já trazer empresas para poder tocar o Rodoanel. Uhum. Mas por que não tocou antes? Porque tem dificuldades nisso, aquilo. Mas dificuldades deveriam ser pensado antes de começar. Depois que começou, você não pode parar. Então, o governo Tarcísio traz uma discussão muito ampla do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é o maior estado da federação, o que mais arrecada, o que cuida de outros estados. Então, você precisa planejar. Políticas públicas precisam ser bem planejadas. E nós estamos vendo aí boas atitudes. O metrô que está caminhando, esses dias mesmo, houve um material nas redes sociais, estava lá o Tatuzão chegando em um outro ponto. Poxa, é mais milhões de pessoas sendo atendidas por uma faixa de metrô que vai chegar em breve a essas pessoas, e que não tinha. Né? Nós precisamos usar os rios do estado de São Paulo, são muitos rios, nós temos o Tietê, né, que interliga vários quilômetros do estado de São Paulo e poderia estar deslocando o agro, as sementes, muitas coisas poderiam estar vindo, mas que não estão. Você vê o trem. Hoje nós temos o trem que se desloca do Porto de Santos a alguns pontos do estado de São Paulo. Hoje já existe a questão de estar transportando containers. Uhum. A estrada, quando você pega uma fila de caminhão com containers e é uma estrada que não é duplicada, você está com um problema sério. Você não vai chegar no horário de jeito nenhum. Uhum. Por quê? Eles vão andar lentamente. Agora, se você tem o trem, hoje você consegue colocar já 2 containers um em cima do outro. Então, se você levar 200 vagões, nós estamos falando de 400 containers. São 400 caminhões que não estarão na rodovia. Que estarão transportando como? Em espaços menores. Uhum. Não vai deixar de existir o caminhão, mas vai se transportar em faixas menores. E com isso, há o quê? Rapidez. Uhum. Rapidez. Se desloca rapidamente, não perde o produto, não tem o desperdício, não tem o acidente e tem muito mais segurança. Para a gente encerrar, deputado, a gente está chegando aí na questão das eleições municipais. O senhor já teve muita experiência, né, na questão das eleições municipais. Qual que é a expectativa do partido aqui para o estado de São Paulo, até para a prefeitura aqui da capital? Olha, o que a gente espera é que o partido cresça muito, que tenha muitos prefeitos do republicano eleito, que tenha muitos vereadores, que tenham pessoas capacitadas para ser secretários, para ser diretores, porque se o partido crescer,
e que o Republicanos é um dos partidos que mais cresceu nos últimos anos. Com certeza a discussão ela começa a ser ampla. Nós temos o prefeito de Sorocaba, né? Já imaginou? Se a região de Sorocaba consegue eleger vários prefeitos, então a região começa a discutir regionalmente. Eu não puxo a sardinha apenas para minha brasa. Não, vamos fazer a região. Olha, o que você pode ter de empresa que pode me dar suporte de matéria-prima para mim atender o meu distrito industrial? O que você pode trazer de especificação de mão de obra para atender essas empresas? O que você pode trazer de estudo, o que você pode trazer... Então você vai pensar regionalmente e com uma ideia só. O Republicano é um partido conservador que defende a bandeira do emprego, defende a bandeira da família, defende a bandeira realmente do conservador. Então, quando a gente fala nesses quesitos, você fala numa melhor condição de vida para as pessoas. Não, eu vou construir casas na onde? De que formato? Aí entra, e aí para finalizar, o jogo da velha. Todo mundo conhece, né? Quem não brincou de jogo da velha? Aqueles quadradinhos, quando se pensou lá na guerra em 45, se pensou por estratégia. Eram soldados que muitas vezes estavam alvejados, viu alguém morrer, criou-se pessoas que estavam sãs, com um otimismo para cima, eu vou vencer e tal, mas tinha outros que não. Então você não podia colocar o camarada que não quer ir para a guerra com o cara que quer para a guerra. Então aqueles quadradinhos é justamente o quê? Para um não se interligar no outro. E a gente fez ao contrário, né? A gente interliga um no outro para ver quem ganhou. Não, é para um não se interligar com o outro. A ponta, vamos colocar o número 1 numa ponta, o número 1 na outra ponta. Então, os principais pontos fica 1. Aí, no meio deles fica 2. E no meio central fica o 3. Quando você interliga 1, 2 e 3, você tem o camarada que quer ir para frente, que é otimista. Você tem o camarada que não quer ir para lugar nenhum, é o acomodado. E você tem o cara que já está na frente. Então você começa a fazer esse ciclo em menos de um ano. Esse camarada que não queria ir para lugar nenhum, ele ou a família dele começa já a pensar como 2, que já está pensando como 3. Então essa engrenagem começa a melhorar a vida de todo mundo. Agora, para você colocar isso no papel e fazer um loteamento social, você tem que fazer uma grande análise de família por família. Isso precisa ser muito bem pensado no estado de São Paulo, porque nós temos criado bolsões que a gente tira as pessoas muitas vezes da comunidade, mas que não dá estrutura nenhuma para ela mudar os seus pensamentos. Ela sai de uma casa de madeira e vai para uma casa de alvenaria, mas a cabeça dela, a família dela pensa igual a que ela estava na comunidade. Então ela não vai cuidar de nada daquilo que ela recebeu. E a melhor oportunidade ela vai vender, porque aquilo para ela não faz parte da vida dela. Ela não mudou a cabeça. E quando a pessoa não muda a cabeça, ela não tem uma vida melhor. Então, esperamos que as pessoas que nos assistem venham pensar um pouquinho. Se eu quero ser melhor, eu preciso me dar para ser melhor. Eu não tenho estudo, então preciso estudar. Eu preciso fazer um regime, eu estou obeso, então eu preciso ir para uma academia, eu preciso fazer uma caminhada, eu preciso ir no médico para ver o que eu posso estar aí fazendo para melhorar a minha saúde. Então tudo é uma questão da gente pensar, da gente querer e da gente colocar na nossa vida para ter uma vida melhor. Bom, deputado, obrigada por participar aqui de novo do Alesp e você. Foi muito boa essa conversa. Eu que agradeço a todos os amigos que nos assistem, que nos ouvem. Agradeço a você, mais uma vez, por estarmos aqui nessa 1 hora juntos, batendo um papo. Muito bom, então esse foi o Alesp e você de hoje com o deputado Sebastião Santos, do Republicanos. Os trabalhos técnicos desse episódio foram de Sibelius Toledo, Carolina Matias e Renan Augusto. A gente volta no próximo Alesp e você.